Então, agora nós vamos fazer a correção da página 24. Vamos lá? Então, você pode pegar aí, né, o seu módulo na página 24. Então, nós temos no trecho A, tudo parece mágico, grande, elegante, alegremente anárquico. A música em todos os locais. As vitrines estão muito bem decoradas, o ambiente está propício para um passeio gratificante. Trecho B. O Shop Center também baseiam seu sucesso na exposição tentadora, mas acrescentam outros elementos, como a sensação de onipotência proporcionada pela arquitetura e a sensação de pertencer e possuir de que são tomados os clientes assim que entram no local. C. Depois de matar a Medusa, Perseu, carregando a cabeça da Górgona, voou sobre a terra e sobre o mar. Então, no trecho a gente tem sequência descritiva, predomina a apresentação de características. Então, se nós observarmos no trecho A, aqui, né, tudo parece mágico, grande, anárquico, há muitas músicas em locais, as vitrines estão muito bem decoradas. Então, observe que neste trecho há uma predominância de sequência descritiva. Então, há uma descrição aqui. No trecho B, há uma sequência expositiva e predomina a apresentação de dados e informações. Já no trecho C, há uma sequência narrativa e predomina a sequência de ações. Então, observando, então, aí nós temos, né, para cada trecho, um tipo de sequência. E isso pode ocorrer em todo o texto, como dentro de um texto, pode ocorrer vários trechos aí com predominância de alguns tipos de sequências diferentes. Aí nós, né, expliquei sobre as sequências e tal. Vamos lá para a atividade, página 26. Leia a tira reproduzida a seguir com as personagens Gáfio, o gato, e Ode, o cão. O Ode está entediado. É muito sutil, mas ele está. As palavras entediado pode significar aborrecido, cansado, enfadado, chateado, indiferente, desanimado. Em sua opinião, por que Gáfio tem a impressão de que Ode está entediado? Então, Gáfio pode ter tido essa impressão pelo fato de Ode não mudar a expressão do rosto, interpretando que Ode está indiferente ao que acontece. Entendeu? Então, observe que não há uma mudança, né, na expressão do rosto aqui. Você concorda com a impressão de Gáfio sobre Ode? A resposta é sua. Ode está entediado. Nesta fala, Gáfio manifesta sua impressão sobre Ode, caracterizando por meio de uma expressão que tem a função de predicativo do sujeito. Então, o predicativo do sujeito é a característica do sujeito que está dentro do predicado. Geralmente, vem acompanhado por um verbo de ligação. Então, o que é o verbo de ligação? O verbo de ligação é aquele verbo que expressa estado do sujeito. Então, quais são? O verbo ser, o verbo estar, são exemplos de verbo de ligação. Então, ele está. Qual é aqui a característica do Ode? Né? Qual é o estado de Ode neste momento? Então, Ode está entediado. Então, a palavra aqui, entediado, é o predicativo do sujeito. Entendeu? Então, o predicativo está dentro do predicado e expressa a característica expressa do sujeito. Certo? Lembrando, predicativo é a característica do sujeito, né? Que está expressa dentro do predicado. Leia o quadrinho reproduzido a seguir. Observe as reações da personagem Manuelito no centro dos quadrinhos. Toque. Droga nenhum. Eu sou um estúpido. É isso mesmo. Eu sou um estúpido e um pamonha.
plaque, plaque, plaque. Aplausos. Por que Manuelito fica tão bravo por ele ter errado o lançamento da bola? Releia a parte de sua fala. Sou um estúpido e um pamonha. Pamonha. Copie dessa frase o que se pede. O verbo sou um estúpido. Qual é o verbo? Sou. Sujeito a que esse verbo se refere. Então, nós temos aqui que tipo de sujeito? Um sujeito subentendido. Sou. Quem sou? Eu sou. Então, eu está subentendido. Então, é o tipo de sujeito que nós temos. Um sujeito subentendido. Qual é o predicado? Sou um estúpido e um pamonha. Aqui, em toda oração, nós temos um predicado. Por quê? Porque o sujeito está subentendido. Não aparece. Qualidade que Manuelito se atribuiu a ele mesmo, né? Que ele se atribuiu. Então, quais são? Estúpido e pamonha. Função que as qualidades exercem na oração. Então, qual é a função? Quando se pergunta a função do termo, qual é a função desse termo, aí nós temos que dizer se ele é predicado, se ele é predicativo, se ele é sujeito, se ele é um adjunto adnominal, se ele é um determinante do substantivo. Então, isso é a função. A função dele aqui dentro desta oração é de quê? De predicativo do sujeito. Em sua opinião, a personagem tem razão ao se atribuir esse predicativo? O que vocês acham? Será que é um pamonha mesmo? Talvez, né? O que revela a reação das outras personagens no último quadrinho? Então, espera-se que vocês percebam que no último quadrinho, as personagens aplaudem a reação de Manuelito, o que dá ao leitor a ideia de que elas concordam com o que ele diz. Chame, né? É importante chamar a atenção de vocês para o fato de que ele, pela expressão no último quadrinho, parece surpreso com essa reação. Então, vamos observar aqui, né? Os meninos aplaudem, concordando com o que ele diz, de que ele é um pamonha e um estúpido, e a expressão dele, né, é de que ele fica surpreso porque os colegas o aplaudiram. Complete a frase abaixo com a palavra adequada no quadro. Pode-se afirmar que no terceiro quadrinho, a sequência textual da fala é predominante descritiva, porque lá na terceira fala, né, aqui, nós temos uma sequência descritiva, porque ele se descreve. Então, quando no predicativo, dentro do predicado, nós temos um predicativo que é uma característica, então nós temos uma sequência descritiva, está descrevendo a característica desse sujeito, que é o próprio Manuelito. Copie os verbos ou locuções verbais das orações a seguir e analise. Trata-se de um verbo que é indicação do sujeito. Trata-se de um verbo de ligação que relaciona o sujeito com o predicativo. Então, nós temos verbo de ação, correr, pular, andar, festejar. E nós temos verbo de ligação, que são verbos que exercem a função de predicativo do sujeito. E aí, né, ou melhor, ele relaciona com o predicativo do sujeito. E o verbo de ligação, ele vai expressar o estado e a característica do sujeito. Então, o verbo ser, quando eu digo você é especial. Então, especial é o predicativo, é uma característica. Entendeu? O verbo estar também, né? Por exemplo, fulano está doente. Então, é o estado da pessoa naquele momento. Então, no supermercado, cairemos em algumas armadilhas. Então, cairemos é o verbo, e é um verbo que indica a ação do sujeito. Então, no supermercado, cairemos em algumas armadilhas. Quem cairemos? Nós cairemos. O sujeito aqui é nós. Um sujeito subentendido. Então, indica a nossa ação do sujeito. Os visitantes recebem uma lista de compras na entrada do supermercado laboratório. Então, os visitantes recebem. Quem recebem? Os visitantes. Então, os visitantes é o sujeito, recebem é o verbo, então, recebe indica a ação do sujeito. Outro recurso de convencimento é o preço em um grande cartaz. Outro recurso de convencimento é.
Observe que aqui está indicando o quê? É um verbo de ligação. Então, o preço é um grande cartaz. Em um grande cartaz. Então, observe que aqui é um verbo de ligação. O consumidor fica. O verbo é fica. Então, indicação do sujeito. Os shopping centers são. São também é um verbo de ligação. Os jovens de hoje parecem. Parecer também é um verbo de ligação. Os consumidores ficam encantados com o ambiente. Nesse caso aqui, fica o verbo ficar, está como verbo de ligação, ao contrário de o consumidor fica da questão de. Porque os consumidores, eles ficam encantados, é o estado que eles ficam, entendeu? Lá em cima, o consumidor, ele fica em média. Então, expressa o quê? Uma ação dele, ele fica ali dentro, em média, né? Dentro do shopping center, dentro do supermercado. Aqui, né, os consumidores ficam encantados, é o estado dos consumidores, como eles ficam. Por isso, é um verbo de ligação. O objetivo dos supermercados é o estímulo ao consumo cada vez maior. Então, é verbo de ligação. Identifique o predicativo do sujeito das orações a seguir. O predicativo está dentro do predicado e é a característica relacionada lá ao sujeito. Então, os alunos pareciam assustados. O que eles pareciam? Assustados. Então, assustados é o predicativo dos alunos, que é o sujeito. A escola permanecerão fechadas no período de férias. Como permanecerão as escolas? Fechadas. Agora, na pandemia também. Os pais ficam preocupados com a ousadia dos adolescentes. Como os pais ficam? Preocupados. Em alguns supermercados, as luzes e a música são artifícios de encantamento. Então, o que elas são? Artifícios de encantamento, predicativo do sujeito. Nos shopping centers, a decoração é estratégia de consumo. Estratégia de consumo. Correto? Então, complete as frases com o tipo de predicado indicado nos parênteses. As respostas aqui são sugestões. Vocês podem colocar aí outros tipos de predicado nominal e verbal, desde que sejam predicado nominal. No predicado nominal, a gente utiliza verbo de ligação. Ser, ficar, parecer, estar, entre outros. A gente pode pesquisar uma lista, se não me engano, lá no suplemento de vocês, no final, tem uma relação de verbos de ligação. E predicado verbal são aqueles predicados que têm verbo de ação. Entendido? Predicado nominal, eu tenho verbo de ligação. Predicado verbal, eu tenho verbo de ação. Então, os supermercados são gigantescos. Os supermercados oferecem os produtos variados. Os produtos mais caros são expostos de modo evidente. Os produtos mais caros atraem os consumidores. Então, observe que são. É um verbo de ligação, predicado nominal. Oferecem é um verbo de ação, predicado verbal. São, novamente, verbo de ligação, predicado nominal. E atraem é um verbo de ação, predicado verbal. Certo? Então, aqui, seguindo, vocês têm aí a atividade da página 29 até a página 33. Vocês deverão fazer em casa e na próxima aula faremos a correção lá no grupo, certo? Por sorteio. Pedido, então, todos devam estar aí com as suas atividades prontas. Certinho? Um abraço para todos e até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, não fique com ela, me mande pergunte.